Bem, o Evangelho de Filipe, nós iniciamos então a leitura e a explicação dele. Eu disse inclusive que o Evangelho de Filipe, ele em português, ele tinha alguns erros assim, né, de tradução. Aí eu fui conferir, né, o texto comparando bem com o texto em inglês. Eu encontrei mais erros, então eu vou preferir utilizar sim o texto em português, mas acompanhando com o texto em inglês, tá? Pra gente conferir alguma coisa até tornar o texto bem mais lúcido, né? Porque, enfim, o texto em português está um tanto confuso. O texto em inglês, ele é bem mais esclarecedor. Bom, pelo menos esse é o meu ponto de vista, mas vamos aqui ao que interessa. Então eu só vou conferir a primeira parte do Evangelho de Filipe, tá? O Evangelho segundo Filipe. Aqui em português, eu vou conferir aqui no texto em inglês, tá vendo? Evangelho de Filipe, em português, Evangelho segundo Filipe, e no texto em inglês, Evangelho de Filipe. E aí eu vou conferir a primeira parte que a gente já viu no vídeo anterior, tá? Então eu não vou explicar o que eu já expliquei dessa primeira parte aqui. Então eu vou ler aqui o texto em inglês. Vou ler aqui o que? O texto em inglês, que é esse aqui, tá vendo? Então eu vou ler aqui o texto em inglês. O Evangelho de Filipe. Então o texto inicia-se onde? Inicia-se aqui assim, ó. Tá vendo? Tá. E aí o texto está da seguinte forma. O Evangelho de Filipe. Convertidos. Um hebreu faz um hebreu. E tal pessoa é chamada um convertido. Um convertido não faz um convertido. Algumas pessoas são como elas são e fazem outras como elas. Entretanto, outras simplesmente são. Herdeiros dos vivos e dos mortos, ou herdando os vivos e os mortos. Tá vendo aqui, né? Aqui, ó. E aí o texto prossegue. Um escravo deseja apenas ou almeja apenas ser livre e não cobiça, não exige as propriedades, os bens de seu mestre. Mas para uma criança, melhor, para um filho, não é suficiente ser um filho, mas o filho ou a criança reivindica para si a herança do pai. Herdeiros dos mortos estão mortos, e o que eles herdam é a morte. Herdeiros dos vivos vivem eles, e eles herdam tanto a vida como a morte. O morto não herda coisa alguma, porque como poderia uma pessoa morta herdar? Se uma pessoa morta, herda a vida, vive o vivo, tá? Vive e não morre. E o morto volta à vida. Jesus, gentios e cristãos. Aqui, ó, Jesus, gentios e cristãos. Um gentio não morre, porque nunca esteve vivo para então morrer. Alguém que acredita na verdade vive, ou está vivo, né? Mas esta pessoa se encontra em risco de vir a morrer justamente por estar vivo. Cristo veio, o mundo foi criado, cidades embelezadas e os mortos enterrados. Aí aqui em cima está o texto em português. No texto em português eu estou mais ou menos, deixa eu ver. Eu estou mais ou menos... Eu tô aqui, ó, no texto
em português. Né? Eu já li essa parte, tô mais ou menos aqui nessa parte aqui, daqui pra cima eu já li, né? E é isso aí. Aí agora eu vou pra essa parte aqui, calma aí. Ler essa parte aqui, ó. No texto em inglês. E tá aqui a parte que eu vou ler do texto em inglês. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bem, aí, vamos ver aqui. Aí prossegue o texto em inglês. Depois dessa parte aqui assim, que diz que com a vinda de Cristo o mundo foi criado, cidades foram embelezadas e que os mortos foram enterrados. No texto em inglês. No texto em português está da seguinte forma. Aqui, ó. Calma aí. Não era pra fazer isso, não. Aqui. Está da seguinte forma. A partir da vinda de Cristo, o mundo é criado, as cidades tomam-se. Você vê que aqui tem um erro de escrita, né? Um erro gráfico. Um erro de grafia. Enfim, as cidades tornam-se belas, desaparece tudo que havia fenecido. Aqui tá fenecido. Perecido, morrido, tá? Tudo que havia morrido. Então, aqui no texto em inglês diz o quê? Diz que os mortos, eles foram enterrados. Né? Isso é interessante, né? Mais esclarecedor no texto em inglês. A informação é esclarecedor, não, melhor dizendo, esclarecedora. Né? Vamos concordar aqui. E aí o texto em inglês prossegue. Quando nós éramos hebreus, nós éramos órfãos, com apenas uma mãe. Mas quando nos tornamos cristãos, nós temos um pai e uma mãe. Que é isso aqui que a gente já viu no vídeo anterior. Enquanto éramos, aqui no texto em português, no vídeo anterior, que diz o seguinte: enquanto éramos hebreus, estávamos órfãos, apenas possuíamos nossa mãe. Mas ao fazer-nos cristãos, surgiram para nós um pai e uma mãe. Interessante, interessante. Aí aqui vem essa parte aqui de semear e colher, né? Aí vamos prosseguir aqui, ó, com o texto aqui em inglês, semeando e colhendo. E aí depois nós vamos conferir o texto aqui em português, tá bom? Bem, o texto em inglês diz o seguinte, semeando e colhendo. Quem semeia no inverno, colhe no verão. O inverno é o mundo. O verão é outro reino eterno. Semeemos no mundo para colher o quê? No verão. Isso. Tô aqui mais ou menos aqui assim, ó. Tô aqui. Tá vendo? Semeemos no mundo para colhermos o quê? No verão. E por essa razão nós não podemos ou não devemos brincar no inverno. Essa parte aqui o texto em português não traz. Brincar ou orar, né, no inverno. Mas acho que a tradução mais plausível mesmo é brincar no inverno, né? Ou seja, não devemos baixar a guarda nesse sentido assim, né? Vacilar. Aí prossegue aqui, ó. Do inverno vem o verão. Se alguém colhe no inverno, essa pessoa ela não terá colheita, mas terá de arrancar as plantas jovens. Ou ainda as mudas, tá? As plantas jovens ou as mudas. Aqui, ó, tô aqui assim. E tal não produzirá uma colheita ou não terá uma colheita. O campo dessa pessoa é estéril, não apenas agora, mas também no sábado, no Shabat, ok? Então, olha que interessante. Vou parar por aqui. Essa questão aqui, ó, eu vou explicar isso aqui. Questão de semear e colher. Aqui diz o quê? Que o inverno é o mundo
E aí semeia, se planta o quê? No inverno, no mundo, para colher no reino eterno. Então ele deve estar falando aí de boas obras, né? Produzir bons frutos, né? Ou melhor, plantar coisas boas, como que diz, praticar boas obras, para colher no reino eterno os benefícios dessas boas práticas. Isso, ficou melhor assim a explicação, muito melhor. E aí ele diz que quem pretende ter o benefício do reino aqui neste mundo, antes do reino eterno, não terá colheita, mas terá de arrancar. Então imagina, se você faz uma plantação e você quer colher antes do tempo da colheita, ou até mesmo no inverno, você vai ter problemas, você não vai ter de fato colheita. Além de destruir a plantação, né? Imagina, você não vai ter colheita e ainda vai destruir aquilo que você plantou, ou seja, vai ser um trabalho todo perdido. Então isso é interessante que esse texto diz aqui, tá bom? Então o texto diz que do inverno vem o que? O verão. Então, o inverno é o que? O inverno é o mundo. O inverno é o mundo. O inverno é o mundo. E o verão é o que? É o reino eterno, no caso o reino dos céus, tá? É o reino eterno. Ok? Ficou escrito meio doido aí, mas acho que dá pra entender. Então, o verão é o reino eterno, o reino dos céus. O inverno é o mundo. Então, se eu quero colher no reino dos céus, quero ter coisas boas no reino dos céus, eu farei coisas boas no mundo. Eu praticarei boas obras. É isso que diz o texto, tá? Então, isso aí já tá explicado, né? Acho que nem precisava explicar. E aí diz aqui ainda, o texto ainda ressalta, que se alguém, então, resolve colher os benefícios do reino, por exemplo, eu quero o melhor dessa terra, o melhor de tudo, eu quero, enfim, aqui no mundo, antes do reino dos céus, porque a promessa é no reino dos céus, você ter do bom e do melhor, tá? Definitivamente. Então, se alguém, né, não quer passar por, enfim, aflições, etc., e aí fala, não, eu quero tudo do bom e do melhor agora, eu quero colher os benefícios do reino dos céus aqui na terra, nessa vida, neste mundo, que é o inverno, que o texto compara. Então, diz que alguém que faz isso, essa pessoa, ela vai fazer o quê? Tudo que ela plantou de bom, as boas obras dela, serão o quê? Arrancadas. E não terá colheita nenhuma. Tá vendo? Então, as boas obras dessa pessoa que quer colher no mundo os benefícios do reino, não terá o que? Colheita, ainda irá arrancar as plantas jovens, imagina só, né? Sem frutos, porque plantou as sementinhas e aí não esperou chegar a dar frutos, né? E aí o texto prossegue e diz o seguinte, que o campo dessa pessoa, essa pessoa que quer, né, colher os benefícios do reino no mundo e não no reino dos céus, diz que o campo dela, ou seja, o espaço onde ela atua, o ambiente dela, onde ela vive, onde ela convive, é o que? É um solo, é uma terra, um campo estéril. E não apenas agora, mas também no sábado, no Shabat, ok? É isso. Até o próximo vídeo.